Ezequiel, capítulo 37. Quero agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida do pastor Osvaldo, sua família, os obreiros, toda a igreja, em especial a mocidade. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A festa começou ontem, né? Acredito que Deus tem falado no sábado. Mas olha para o seu irmão e diga para ele: Deus tem mais para você. Quem achou a referência bíblica, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Versículo de número 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Amém? Antes de se assentar, diz assim comigo: Deus, fala comigo. Deus, eu preciso, eu careço de ouvir a tua voz. Fala comigo, em nome de Jesus. Senta dando glória a Deus. Irmãos, eu tenho uma mensagem de Deus para a igreja nesta noite. Eu quero pregar sobre avivamento no cemitério. Diga para o seu irmão para ele não esquecer de hoje. Diga para ele: avivamento no cemitério. Queridos, o livro de Ezequiel, bem como o livro do profeta Daniel e o livro da Revelação, o Apocalipse, é um livro de mistérios, é um livro de interpretação. Até porque, para quem não sabe, a Bíblia foi escrita em 3 linguagens. A primeira linguagem literal, a segunda linguagem figurada e a terceira linguagem alegórica, que se utiliza de símbolos. O livro do profeta Ezequiel, na sua maioria, ou no seu percentual maior, é de linguagem alegórica. Mas quem era Ezequiel? Ezequiel, para quem não sabe, era sacerdote. Ezequiel era filho do sacerdote Buzi. Ezequiel pertencia a uma linhagem sacerdotal. Ele estava cativo, só que o seu ministério profético aconteceu no 5º ano que ele estava exilado, e ele disse: e eu tive
visões de Deus nas margens do rio Quebar. Foi levado ao cativeiro com 20 anos de idade, juntamente com o rei Joaquim e alguns dos povos de Israel. Só que eu prestei atenção que Ezequiel já tinha uma história, já tinha uma família que tinha estrutura diante da casa de Deus, pois Ezequiel veio de uma linhagem sacerdotal. Chamaram o Ezequiel, foi chamado pelo homem para ser sacerdote. E eu aprendo muito aqui, nesta rápida introdução, que o homem chama muitas vezes, mas quem escolhe é Deus. O homem chamou Ezequiel para ser sacerdote, mas Deus escolheu Ezequiel para ser profeta. Observe que na vida de Davi, o homem chamou os filhos de Jessé e esqueceu de Davi, mas Deus rejeitou os filhos de Jessé e escolheu Davi. Na vida de Jacó, quando nasce Jacó, nasce dois filhos, nasce Jacó e Esaú. E Isaac, ele escolheu Esaú, ele chamou Esaú, mas Deus escolheu Jacó. A Bíblia diz que Deus aborreceu Esaú e escolheu Jacó desde o ventre da sua mãe. Então o homem chama muitas vezes, mas a escolha sempre é de Deus. Olha para o seu irmãozinho e diga para ele: o homem chama, mas Deus escolhe. Só quem crê nisso, levanta a mão e glorifica a Deus. Este profeta Ezequiel, ele foi confrontado no 9º ano do seu exílio. A sua esposa morre e ele é avisado por Deus que não deveria plantear, mas seria um exemplo para o povo, para a nação. O seu ministério durou 23 anos. E durante esses 23 anos, Ezequiel foi contemporâneo de Daniel, de Jeremias e possivelmente Obadias. Quando nós lemos o texto, no capítulo 37, Ezequiel é confrontado com a cena de morte. Os corpos estavam ali por algum tempo, e a carne foi se desintegrando do corpo, foi se definhando, ficando um vale cheio de ossos. Observe que o texto diz que este vale representava nada mais, nada menos que a nação de Israel. Então era um vale numeroso, eram muitos ossos espalhados naquele vale. E logo no capítulo 1, nós vamos aprender algumas coisas. O profeta diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou. Deus poderia perguntar: Ezequiel, você quer ir para o vale, Ezequiel? Você quer ter visões de filme de terror? Você quer ir ver um lugar feio, horrível, uma cena triste e lamentável? Com certeza a resposta seria: não, Senhor. Aqui está muito bom. Não tem por que eu ir ver coisas feias e horríveis. Só que a mensagem aqui, ela é imperativa. É Deus que está mandando. E a Bíblia diz que veio o Senhor no Espírito, pegou o profeta e colocou no meio do vale. A primeira coisa que eu aprendo aqui, quero passar para os Deus não é chamado para ver só coisas belas. Muitas vezes você vai parar lá no fundo do poço, mas mesmo lá Deus te levanta, te leva até para o Egito, mas te faz governador do Egito. Quem é profeta não é chamado para ver o que quer. Quem é escolhido não é chamado para ver o que quer.
Mas quem é escolhido, Deus mostra o que você precisa ver. Estou sentindo Jesus aqui. O profeta começa a ouvir Deus falando no vale. A segunda ordem que Deus dá ao profeta: ele vai pela sua própria sabedoria, diagnosticando o vale. Quando ele vai andando, Deus pergunta: e aí, Ezequiel, o que é que você entende desse vale? Deus, eu comecei a entender duas coisas. Primeiro, é numerosos os ossos que estão aqui, e estão todos espalhados. Segundo, os ossos estão secos, sequíssimos. Deus disse: viste bem. Aí Deus chega para Ezequiel e pergunta: poderão viver esses ossos, Ezequiel? Poderão viver esses ossos, Ezequiel? Ezequiel tinha inteligência. Ezequiel era espertíssimo. Eu nunca vi um profeta na sabedoria como Ezequiel, na maneira de interpretar as visões de Deus. Ezequiel sabia, Ezequiel entendia, mas além de saber, de conhecer e de entender, ele conhecia e ele sabia e ele entendia o Deus que ele servia. Ele disse: Senhor, eu da minha palavra de maneira nenhuma, porque a última palavra não é do profeta, a última palavra não será a minha, mas a última palavra será a tua. Segura a mão lá em cima que eu vou liberar profecia para você. A sua vida não será do juiz. A última palavra sobre a sua vida não será do fofoqueiro. A última palavra sobre a sua vida não será sobre alguém que tenha a língua solta. A última palavra sobre a sua vida não é de Satanás. A última palavra sobre a sua vida não é da pomba, não é do tranca-rua. A última palavra sobre a sua vida quem dá é Deus. Levante a mão, adorador. Levante a mão, diga para o irmãozinho que está do seu lado: a última palavra quem dá é Deus. Diga para ele, diga: a última palavra quem dá é Deus. Mas irmãos, estão me caluniando, estão difamando o meu ministério por aí. A última palavra sobre o teu ministério quem dá é Deus. Ezequiel, como é que está a coisa aí? Está feia, Jeová? Continue dando volta no vale. E Ezequiel vai dando volta no vale. Ezequiel diz: Senhor, eu não posso dar minha palavra, mas o Senhor sabe. Aí Deus chega para Ezequiel, pastor, e diz assim: você quer profetizar, meu filho? Quero, Jeová. Então profetiza, diz assim: ó, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Espera aí, irmão. Osso ouve? Osso ouve? Senhor, osso ouve? Osso não ouve. Mas a ciência diz que existem ossos que trabalham no sistema auditivo, na audição. Primeiro osso, martelo. Segundo osso, bigorna. Terceiro osso, estribo, que é o menor osso do corpo humano, 2,5 milímetros. Irmão, não entendi, vai entender agora. Olha por onde Deus vai começar a restaurar o vale. Do Vassé Cavácia. A ciência diz que o maior osso do corpo humano é o fêmur. Um corpo medindo 1,80 m, o fêmur mede 50 centímetros. Só que Deus não vai usar fêmur nesta noite. Deus vai usar o estribo que ninguém vê. Olha para o seu irmão e diga: você é o estribo de Deus na terra. Você é o estribo de Deus na terra. Você é aquele crente que é o menorzinho na casa de Deus. Deus não vai usar os grandões da época. Deus vai usar você que está descendo na presença de Deus. Sabe por quê? Deus não gosta
aparece demais. Coisa grande está no outdoor. Coisa grande quer fotografia. Coisa grande quer aparecer. Mas a coisa pequena está lá emborcado. Está lá no canto. Deus vai começar a levantar a sua vida. Osso, no hebraico, fala de família, de plenitude, de corpo. Quer ver? Labão chegou para Jacó e disse: tu és o meu osso e a minha carne. Adão, quando conheceu Eva, disse: essa é agora osso do meu osso e carne da minha carne. O salmista no Salmo 6, versos 2, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, sara-me, pois os meus ossos estão em agonia. Ezequiel está confrontando com a cena de morte. Aí Deus diz assim: profetiza. Ele diz assim: e eu profetizei como fui ordenado. E o estribo está lá no cantinho pequenininho. Aí o profeta fala, o estribo diz assim: silêncio, Deus vai falar. Silêncio, porque quando Deus fala, o mortal se cala. Silêncio que Deus vai falar. Vamos ouvir qual é a ordem. Junte cada osso ao seu osso. Tem uma coisa para te entregar aqui que é forte. Por que a profecia foi essa? Junte cada osso ao seu osso. Já pensou o osso de um gigante for parado num anão? Como é que ia ficar? Sabe o que Deus está dizendo? O que é teu, ninguém toma. Ninguém toma minha chamada, ninguém toma meu ministério. Ninguém acaba com você, porque o osso é teu, vai colocar no lugar. Deus está falando: eu trabalho com princípios, meu filho. A ordem é essa: junte cada osso ao seu osso. Não, mas aquele ali é mais bonito, nós vamos para. Não, osso no seu osso. Cada corpo tem 206 ossos na sua fase adulta. Sabe o que Deus está dizendo? Os 206, junte no lugar que deve ser juntado. Não vai para o lugar do outro. Ninguém vai tomar posição de ninguém. Porque quando Deus escolhe alguém, meu irmão, pode até querer puxar tapete, pode até querer exterminar, jogar na cisterna, mas Deus está dizendo: o que eu dei para ele, ninguém toma. O que eu te dei, ninguém toma. O que eu dei na igreja, ninguém tira. Junte cada osso ao seu osso. A Bíblia diz que houve um reboliço. Aí o texto diz, Ezequiel falando: enquanto eu profetizava, não precisou terminar a profecia para ver uma reação. Eu tenho notícia para te dar: enquanto eu estou aqui profetizando, Deus está movendo os céus e terra ao seu favor. Enquanto eu estou aqui profetizando, está havendo uma reação na tua casa agora. Enquanto eu estou aqui profetizando, está havendo uma reação no seu emprego agora. Enquanto eu estou aqui profetizando, está havendo uma reação na tua saúde agora. Os médicos já diziam, mas Jesus e o Deus de Abraão está dizendo: enquanto você profetiza aqui, eu faço o milagre que tu precisa. A palavra enquanto no original significa oportunidade. Sabe o que Ezequiel estava dizendo? Enquanto eu tive oportunidade, eu profetizei. Estão querendo fechar a porta, né, Vasco? Estão querendo trancar a porta para você não gritar, não dizer que Deus é bom. Mas Deus vai te dar a oportunidade de anunciar o ano aceitável do Senhor. Deus vai te colocar como um atalaia, como um profeta para profetizar. E aonde você profetizar, o deserto pode não ter água, mas vai brotar água. Aonde você olhar assim, não tem saída, mas você vai profetizar, Deus vai abrir, vai construir um muro, colocar uma porta, mesmo no deserto, só para abrir você passar. Ezequiel profetizou.
os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E um exército se colocou em pé. Só que até então, era um vale de mortos. Amém? Agora, tem um vale de esqueleto. Eu vou me aprofundar. Primeiro estágio, mortos. Segundo, esqueleto. Só que ninguém se move. E o esqueleto ele é usado para se locomover. Segundo a ciência, o esqueleto é a estrutura do corpo. Esse corpo aqui, ele tem estrutura. Olha para o seu irmão e diga para ele, esse corpo aqui, ele tem estrutura. Segundo, quebrar os ossos. Mas sobre Jesus já havia uma profecia. Dos seus ossos, nenhum foram quebrados. Por quê, irmão? O cordeiro tinha que ser sacrificado puro, sem mancha, sem mácula. Só assim Deus recebia o sacrifício. Terceira coisa que fazia com os ossos, espalhava os ossos. Aqui nesse vale não tem nenhum osso quebrado, não tem nenhum osso queimado, pastor, mas os ossos estão espalhados. Quem sabe está espalhada. Você não consegue mais sobreviver. Levante a mão. Deus vai restaurar a sua estrutura. Hoje. Deus vai restaurar a tua estrutura. Jeremias, na crise ministerial, chegou para Deus e disse: Deus, eu não prego mais, eu não profetizo mais. Por que, Jeremias? Porque é vergonha. Eu prego e eles zombam de mim. Eu profetizo e eles dizem: isso aí é profecia velha, fuleira, não presta, não é verdade. E eu decidi, Senhor, o que, Jeremias? Eu não prego mais. Jeremias sai da presença de Deus. Só que Jeremias tinha estrutura. Ele volta para Deus. Diz: Deus, só que eu não posso. Por que, Jeremias? Porque quando eu digo que eu não prego mais, quando eu digo que eu não profetizo mais, as suas palavras me ardem no sol.